Já estive aqui na semana passada para falar desse assunto, mas, dada a atualidade do tema, achei por bem repeti-lo na sessão de hoje. Há poucos minutos, concedi uma entrevista em que a pergunta inicial foi a seguinte: qual foi a repercussão do mensalão ou do julgamento do chamado mensalão para o Partido dos Trabalhadores nessas eleições? E a resposta foi muito objetiva. Com certeza, causou algum estrago e muitos constrangimentos, mas também, com certeza, frustrou muito, enormemente, a expectativa do PSDB em relação aos resultados das urnas. Porque o eleitor, na sua forma muito peculiar de avaliar os acontecimentos, deu uma resposta muito interessante para o Partido dos Trabalhadores nessas eleições. E sabendo que a gente ainda não concluiu esse processo eleitoral, porque restam as eleições em segundo turno em dezenas de cidades brasileiras, com o Partido dos Trabalhadores disputando em 22 cidades, entre as quais a cidade de São Paulo. A gente não pode ter uma análise conclusiva, porque temos que aguardar o resultado ainda do dia 28, para daí, de forma definitiva, a gente poder fazer uma avaliação final. Mas a gente já pode se antecipar em razão dos números coletados no dia 7 de outubro. Passada a apuração dos votos em todo o território nacional, as eleições municipais mostraram que a força e a presença do Partido dos Trabalhadores cresceram em todo o país. O PT teve o maior número de votos, que somaram 17,3 milhões em todo o país, e conquistou até agora 626 prefeituras. Antes, o PT administrava 550 prefeituras. O PT é também o partido que disputa o segundo turno no maior número de cidades, um total de 22 cidades, que vão desde Rio Branco, no estado do Acre, à cidade de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral e mais importante centro econômico e populacional do país. E agora, nos municípios onde haverá segundo turno, no próximo dia 28, começa a emergir das pesquisas sobre a intenção de voto um quadro que está motivando ainda mais a militância petista. Pela sua importância como maior cidade do país, São Paulo naturalmente concentra a maior parte das atenções. E a reviravolta ocorrida nas eleições paulistanas foi surpreendente para aqueles que torciam para que o PT fosse derrotado e para aqueles que insistem em subestimar a força da militância petista e de suas lideranças e também insistem em subestimar a capacidade do povo de discernir o que é um acontecimento do que é um processo eleitoral em que está disputa dois projetos diferenciados, com visões diferenciadas para a gestão dos municípios. O resultado em São Paulo foi o que se viu. Fernando Haddad driblou os prognósticos pessimistas e chegou ao segundo turno, e as pesquisas hoje já apontam o nosso candidato do PT com possibilidade real de vencer o candidato José Serra do PSDB. Na semana passada, o Datafolha apontou o candidato do PT com 10 pontos percentuais à frente de José Serra. São 47% de Haddad contra 37% para Serra. Pelo Ibope, Haddad chegou a 48% das intenções de voto contra 37% de Serra.
E a diferença cresce ainda mais quando são computados apenas os votos válidos. Os dois institutos apontam 56% de intenções de voto para Haddad, enquanto o opositor José Serra recebia naquele momento 44%. Nas 22 cidades onde vai disputar o segundo turno, o Partido dos Trabalhadores tem boas chances de vitória. E é isso que esperamos e trabalhamos para que aconteça em Rio Branco, no Acre, onde as chances de ganharmos as eleições são consideráveis, se levarmos em conta o resultado do primeiro turno, as propostas acertadas pela Frente Popular e o entusiasmo contagiante da nossa militância. Vale a pena ressaltar que, em Rio Branco, fechados os resultados das urnas, o candidato do PT, o jovem Marcos Alexandre, chegou com 48,30% das intenções de votos, contra 43,7% do candidato adversário do PSDB. E volto a afirmar que, apesar da distância e das incontáveis diferenças entre Rio Branco e São Paulo, o método adotado pelo PT nessas duas cidades guarda importantes simetrias. Como em São Paulo, o PT em Rio Branco ousou lançar um candidato novo, tanto na idade como em disputas eleitorais. E assim, como em São Paulo, nossos adversários já contavam previamente com a vitória. Se lá em São Paulo, quando o PT fez a opção acertada, seguindo a intuição sempre muito certeira do presidente Lula, o mesmo que teve a intuição de apresentar a nossa candidata Dilma em 2010 e conseguiu calar todos aqueles que imaginavam que era impossível que Dilma vencesse aquelas eleições, e o presidente Lula bancou, conseguiu convencer o Partido dos Trabalhadores, conseguiu convencer os partidos aliados e conseguiu fazer da presidenta Dilma, mesmo uma pessoa que não tinha um carisma de político tradicional, ela conseguiu chegar ao final como vencedora e hoje está fazendo um grande governo, honrando todas as mulheres e todos os homens deste país. O presidente Lula, com a mesma intuição, trabalhou o nome de Fernando Haddad em São Paulo. Veja que nós tínhamos a possibilidade de disputar a Prefeitura de São Paulo com a senadora Marta Suplicy, uma liderança de total reconhecimento, que já foi prefeita daquela cidade, uma senadora que é a segunda maior votada do Brasil em São Paulo, com milhões e milhões de votos. Ela poderia muito bem ter sido a candidata a prefeita. Mas houve uma opção acertada pelo Novo, a partir da inspiração do presidente Lula, e isso acabou envolvendo a militância, envolvendo os dirigentes, e a sociedade de São Paulo compreendeu, e dessa forma Fernando Haddad chegou ao segundo turno e hoje está habilitado a vencer as eleições de São Paulo. Mas o jeito petista de governar o estado do Acre e Rio Branco foi levado em conta pelo eleitor, que alçou Marcos Alexandre, nosso candidato, à liderança dos votos apurados no primeiro turno. Marcos venceu. Marcos Alexandre, aquele candidato jovem que nunca havia disputado uma eleição, venceu o primeiro turno com 48,30% das intenções de voto, contra 43,70% do candidato do PSDB. E vale ressaltar, senador Wellington Dias, que me acompanha com muita atenção, que o candidato Tião Bocalhão do PSDB no Acre é o mesmo que disputou e perdeu as últimas 3 eleições majoritárias mais importantes no Acre. Ele perdeu em 2006 para o governador Binho Marques, ele perdeu em 2008 para o atual prefeito Raimundo Angelim e perdeu em 2010 para o governador Tião Viana. Então, ele disputa a eleição com uma memória eleitoral muito forte. E ainda assim, o Partido dos Trabalhadores e a Frente Popular ousaram apresentar Marcos Alexandre, um engenheiro que nunca havia disputado uma eleição.
E, para nossa alegria, o povo entendeu a mensagem e Marcos Alexandre chegou ao primeiro turno com 48,30% dos votos, quando apurados os resultados finais. Agora estamos no segundo turno e, se Deus quiser, vamos vencer, porque a discussão tem sido aberta e a proposta de governar Rio Branco para todos e com atenção prioritária para aqueles que mais necessitam é o que tem embalado os sonhos desse jovem engenheiro Marcos Alexandre, que tem feito um programa eleitoral baseado em propostas, baseado em conhecimento de Rio Branco e tem feito uma campanha limpa. Temos o que propor e o que mostrar e, sobretudo, continuamos a ter um partido vencedor, com governos reconhecidos pela capacidade administrativa e pelo viés social de nossas administrações. Ouço com atenção, nobre senador Wellington Dias. Senador Aníbal, eu quero primeiro parabenizar aqui as lideranças, ao povo do Acre, pela importância do que nos relata aqui Vossa Excelência. Primeiro, eu tenho um orgulho muito grande, tive aproximadamente 15 anos atrás em Rio Branco, pude voltar o ano passado e este ano e ver as mudanças importantes encontradas ali. Ali um trabalho que conta com todas essas lideranças importantes, dedicadas, o que eu vi ali, pessoas apaixonadas pelo que fazem de bom, e olhando com carinho especial para os que mais precisam. Vi a dedicação do atual governador Tião Viana, vi ali o Angelim, um prefeito dedicado, bem avaliado, querido na cidade. Pude ver ali o quanto o nosso senador Jorge Viana e Vossa Excelência também são queridos pelo trabalho ali realizado, Jorge como governador, o Binho, o Binho que foi governador também, essa outra jovem liderança que hoje ajuda aqui a presidenta Dilma no Ministério da Educação, enfim. E eu quero aqui dizer da importância para o Brasil da gente ver esse projeto, olhando para os que mais precisam e para essa nova classe média que surge também em Rio Branco. Eu acho importante esse projeto de desenvolvimento que estrutura e, ao mesmo tempo, tem esse zelo, esse cuidado com os que mais precisam. É isso que eu espero que possa vencer, com essa liderança nova, que é o Alexandre, na cidade de Rio Branco. Que Deus possa abençoar e, se Deus quiser, a gente colher essa vitória. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Wellington Dias. Incorporo integralmente a vossa contribuição. E gostaria, chegando à fase final desse meu pronunciamento, de realçar que, assim como a opção por Haddad em São Paulo gerou um desconforto inicial em relação à nossa senadora Marta, mas com o passar dos dias foi se provando que o povo queria realmente novidade na política. E nesse sentido é que está o grande mérito do Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores tem apostado muito no novo. Não é só o Haddad, não é só o Marcos Alexandre em Rio Branco. Nós temos o Márcio Postman, que também, entrando numa primeira disputa, está agora no segundo turno com totais possibilidades de vencer numa cidade do interior de São Paulo, Campinas, Nós temos uma novidade também em Fortaleza, e mesmo no interior do Acre a gente teve um jovem em Tarauacá, o médico Rodrigo Damasceno, vencendo a eleição em primeira disputa. Nós tivemos em Sena Madureira o jovem Mano Rufino. Nós tivemos também essa aposta no novo. Então a escolha do Marcos Alexandre gerou um desconforto inicial, mas isso, passado esse processo no primeiro turno, ficou muito claro que a opção foi a opção acertada. E a dúvida que tinha em relação ao primeiro turno, ela foi tirada definitivamente quando nós tivemos o anúncio da deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB, uma combativa companheira, com todos os qualificativos de uma parlamentar que tão bem representa o Acre e que nos orgulha por pertencer a essa geração que tem contribuído para mudar para melhor a política do Acre, a Perpétua, que tinha legitimamente pleiteado inicialmente o direito de disputar a prefeitura.
ela passou, durante o primeiro turno, numa posição de observação. Ela queria observar exatamente qual seria o desenrolar do primeiro turno. Terminado o primeiro turno, Marcos Alexandre, com 48,30% dos votos, e o adversário com 43%, era chegado o momento de fazer uma recomposição. O candidato adversário fez a soma dos demais candidatos, como o candidato do PMDB, que obteve 4,50%, e o candidato do PMN. Mas o que contou para a gente, na manhã de hoje, foi o anúncio da deputada federal Perpétua Almeida, ao se dizer pronta para apoiar Marcos Alexandre no segundo turno, dando uma demonstração inequívoca de que a gente pode ter divergências, a gente pode ter pontos conflitantes, que a gente tem algum tipo de dificuldade de entendimento, mas na hora em que o futuro da cidade de Rio Branco está em jogo, na hora em que o futuro do andamento da política do Acre está correndo algum tipo de risco, as pessoas verdadeiramente comprometidas com o projeto em defesa do Acre, em defesa de Rio Branco, elas se juntam para defender a nossa cidade. E assim fez a deputada Perpétua Almeida. Eu quero saudar com muito carinho, com muita alegria, a chegada da deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB, para somar conosco nessa reta final da campanha. Quiseram fazer intrigas, inclusive. Soltaram na rede social que eu e o senador Jorge Viana não tínhamos nos feito presente no ato em que Perpétua anunciou o seu apoio a Marcos Alexandre. Na realidade, eu estava aqui em Brasília, porque tivemos 2 sessões especiais ontem, na segunda-feira, e estamos em esforço concentrado hoje e amanhã. Por isso que não estávamos presentes ao ato em que Perpétua Almeida anunciou seu apoio a Marcos Alexandre. Mas queremos anunciar daqui do plenário do Senado Federal que Perpétua Almeida é muito bem-vinda. Esse é o lugar em que Perpétua Almeida naturalmente está, que é a Frente Popular, compondo com o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, que já vinha apoiando essa candidatura. Nós temos o vice Márcio Batista, que é do PCdoB, dos quadros do PCdoB, e a vinda da deputada Perpétua Almeida é justamente para se somar a esse esforço que se faz necessário nesse segundo turno. E mais, se as eleições em primeiro turno aconteceram com todos os candidatos apresentando suas propostas, é natural que no segundo turno aquelas ideias que convergem se juntem para defender os seus pontos de vista. Assim como o Fernando Melo decidiu se juntar a Tião Bocalon, Fernando Melo do PMDB, se juntar a Tião Bocalon do PSDB, Perpétua Almeida, de maneira honrada e segura, anunciou seu apoio a Marcos Alexandre, e eu quero saudar essa decisão da deputada Perpétua como sendo algo digno de elogios e de reconhecimento. E da minha parte, deputada Perpétua, eu que tenho tanto respeito pelo seu trabalho, que tivemos em muitos momentos difíceis pelos quais o povo do Acre teve que passar, nós sempre estivemos juntos. PCdoB e PT sempre estiveram juntos ao longo dessa trajetória vitoriosa, desde quando Jorge Viana foi prefeito de Rio Branco, desde quando foi governador do Acre por 2 mandatos, e esse momento é um momento muito importante nessa reta final da campanha. E nós esperamos que a soma desses esforços nos traga um resultado que seja benfazejo para o povo de Rio Branco. E da mesma forma que São Paulo está adotando a posição correta e acertada ao apostar no novo, nós podemos dizer também que a cidade de Rio Branco, o povo de Rio Branco, está fazendo uma opção acertada ao ter colocado Marcos Alexandre no segundo turno das eleições. E nós estamos muito confiantes de que, com o trabalho, com a junção de forças, com uma campanha limpa e um programa eleitoral baseado em propostas, a gente haverá de construir essa vitória para o bem do povo de Rio Branco. Muito obrigado.